Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube Bate-Papo com o Psicólogo. Essa semana, o assunto que nós vamos discutir é sexualidade. A ideia de trabalhar esse tema vem muito ao encontro à necessidade da gente ter claro como que a sexualidade ela é um agente participativo em todos os nossos processos de atuação perante a vida, né? A sexualidade tem a ver com o nosso comportamento, a sexualidade tem a ver com no nosso processo de identidade, identificação. A sexualidade está envolvida em vários elementos da nossa vida e que muitas vezes nós não sabemos como que isso se processa no nosso dia a dia. Sempre quando eu fazia no meu trabalho de orientação a pais, né, em grupo de pais ou grupo de mães, enfim, os pais traziam alguns conflitos sobre comportamentos que eles julgavam ser inadequados com os filhos ou preocupados com o que poderia surgir a partir daquela ação. E eu sempre, assim, meio que brincando, né? Eu perguntava para os pais quando que eles achavam que a sexualidade se iniciava nos filhos, né? E a gente tinha aquelas respostas mais tradicionais. Com 12 anos, quando vinha a menstruação nas meninas, ou quando vinha a ejaculação nos rapazes, ou então, não, quando tinha aquele grupo lá dos meninos e o grupo das meninas, em que eles começavam a falar sobre essas coisas, ou quando tinha uma descoberta da genitália, né? Então começava a se mexer e perguntar de onde vinha e tudo mais. Eram várias as respostas que eu obtinha, mas nunca se chegava à resposta que eu esperava, que na verdade a sexualidade ela começa a partir do momento que nós saímos da barriga da nossa mãe, né? Pode parecer estranho, mas é isso. Vamos pensar numa maneira, a sexualidade ela pode ser olhada de uma maneira mais concreta e mais abstrata, né? Eu vou deixar a parte mais abstrata para o universo acadêmico, né? Que é a parte em que os psicanalistas, os estudiosos da psicologia, enfim, se aprofundam em todas as suas análises de personalidades e coisa e tal. Eu vou trazer mais para o concreto, porque é o que aparece no nosso cotidiano, né? Então, tirando o termo de sexualidade e caindo para a questão do sexo em si, o que seria o sexo nossa visão, numa visão mais simples possível? Sexo é o veículo pelo qual nós obtemos prazer através do nosso corpo, né? Nós temos um prazer com uma energia de satisfação plena, né? E essa satisfação, esse prazer imensurável, ele é obtido através do nosso corpo. Em grande parte no nosso corpo junto com o outro corpo, mas também é possível isso através do seu próprio corpo. Mas enfim, basicamente o sexo é você tirar prazer através do seu corpo, através do corpo do outro. Ponto. De uma maneira bem bruta e bem concreta, a gente pode definir dessa maneira. Por que eu estou circunscrevendo bastante esse conceito, que ele é muito mais amplo? Porque se a gente for parar para analisar esse olhar, essa ideia de conceito sobre sexo ou sexualidade, nós começamos a aprender a ter prazer ou evitar o desprazer através do corpo exatamente no momento que a gente sai da barriga da nossa mãe, né? Eu já falei isso em um outro vídeo, né? Mas se a gente fosse parar para pensar, quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, nós estávamos naquilo que eu julgava ser o paraíso, né? Não tinha fome, não tinha dor, não tinha sofrimento, pelo menos não numa análise mais fisiológica nem psicológica. Se tem alguns estudos não
muito bem definidos em que mostram que a criança consegue ter a percepção emocional do que acontece no mundo afora, mas isso nada muito materializado. Então, vamos imaginar então que nesse universo dentro do útero, a criança vivia sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de falta, sem nenhum tipo de sofrimento. A partir do momento que ela sai desse útero, ela ganha a vida, mas ao ganhar a vida ela ganha também os dissabores do viver, que é o frio, a dor, o desconforto, né? Muitas vezes a criança, para ela poder chorar e liberar o ar desses pulmões, a estimulação tem que ser um pouco mais assertiva, mais intensa, né? Antigamente era padrão levar um tapa, né, no bumbum, não sei se ainda continua, mas de qualquer forma a criança ela é saída daquela zona de conforto para ter uma nova experiência que é a vida. E isso é muito impactante para aquela criança. Então ela sofre, ela tem frio, ela tem uma série de desconfortos que eles são diminuídos quando a criança encontra o corpo da mãe, né? Perdão. E assim, um dos primeiros comportamentos tidos até como inatos da criança é quando a mãe oferece o peito e a criança tem aquele movimento de sucção, né? Onde ela passa a receber aquele líquido, né? Que nutre, que preenche e que conforta, né? E a partir desse primeiro contato de acolhimento, de segurança, de satisfação, ela passa a ter um primeiro desenvolvimento de prazer que a gente não, né? Na verdade a gente fala, mas quem nomeou foi Freud nos seus estudos sobre a sexualidade, seus ensaios sobre a sexualidade, que seria a fase oral. Se você for perceber uma criança nos primeiros anos de vida, o que acontece? Você dá alguma coisa para ela e ela, pumba, leva a boca, né? A caneta ela leva a boca, o brinquedo ela leva a boca, tudo ela leva a boca, por quê? Porque é aqui o seu universo de conhecimento, aqui é o seu universo de segurança. Passou por esse crivo, tá tudo ok, ela adquire outras possibilidades de exploração desse objeto. Nesse desenvolvimento do ser, ela, por exemplo, alguma das coisas que a criança quando ela está nos seus primeiros meses, né, o seu veículo de comunicação com o mundo é através do choro, principalmente, né? E a mãe, quando tem um vínculo suficientemente bem desenvolvido, ela consegue identificar qual é esse tipo de choro. Então, se é choro de sono, se é choro de fome, se é choro de manha, né? Se fez xixi, fez cocô, né? Porque é uma coisa desagradável, né? A criança ficar os elementos excretores, né? É uma coisa que gera um desconforto na criança, além do que para a própria pele, né? Você tem toda uma questão de tratamento que pode fazer mal e tudo mais. Mas eu estou me especificando nessa questão dos órgãos excretores, porque no seu desenvolvimento psicomotor, né, emocional, a criança ela passa a ter o que a gente chama de controle dos esfíncteres, né? O que são esses esfíncteres? É a habilidade em controlar os músculos de retenção e exclusão, né, das suas necessidades fisiológicas, ou seja, da urina e das fezes. Então, a criança ela aprende que ter controle sobre reter e soltar as fezes, isso é prazeroso, né? Então, ela passa a entender isso como uma zona de prazer. Então, ela passa a aprender. Esse processo de aprendizagem é um processo de uma nova fonte de prazer, que é o que a gente chama de fase anal, em que você aprende a reter e soltar as fezes e tem um prazer sobre isso, até dois prazeres, né? De não ficar naquela coisa do incômodo, de estar sujo, de estar com os efeitos, né, de estar sujo e tudo mais, e o outro
do próprio prazer, da potência de poder soltar e segurar os elementos aí, a urina e as fezes, né? Ainda nesse processo, e tem toda uma simbologia por trás disso, né? Que a criança tem como oferecer o que tem de si para o outro, mas aí é uma análise muito mais, como é que chama? Não é objetiva, né? Mais subjetiva, que aí eu vou deixar para as análises mais específicas dos psicanalistas e estudiosos da psicologia em geral, né? Não é, a ideia é traduzir um processo de desenvolvimento para você que não estudou, mas passa por essas experiências, né? Não só por si mesmo, mas também no processo de educador, de cuidador, enfim. Em um terceiro momento, você vai observar que a criança ela passa a descobrir que ela tem um órgão genital. E esse órgão genital, ele é uma fonte de prazer. Ele percebe que ali, manipulando os órgãos, gera-se uma coceguinha, algum elemento diferente no corpo que é gostoso. Então não é muito incomum você ver os meninos brincando com pênis, né? Como se fosse um helicóptero, né? Gira para um lado, gira para o outro. As meninas brincando, por exemplo, de querer se demorar mais no banho, tomar banho de chuveirinho, ou querer brincar de descer, escorregar no corrimão, ou sentar no colo, numa posição em que o clitóris possa ser estimulado. Não existe uma intencionalidade sexual, simplesmente uma descoberta de que ali tem alguma coisa que gera uma sensação que é agradável, que é o que a gente chama de fase fálica, né? Após passar todos esses processos de conhecimento, de exploração, de desenvolvimento, de ampliação do prazer, né, da descoberta que o corpo é um objeto de inúmeros prazeres, né, e todas as suas relações simbólicas, a criança ela passa lá na sua fase dos seus 8 anos, 9 anos, que a gente chama de um período de latência. É como se você fizesse uma plantação, preparasse todo o terreno, preparasse terra, semente, adubo, tudo, e agora espera para que a coisa possa florescer. Esse período de latência é o que a gente brinca que é o clube dos meninos e o clube das meninas, né? Que os meninos não querem muito assunto com as meninas e as meninas também não querem muito assunto com os meninos. Mas, ao mesmo tempo, existe toda uma questão da curiosidade, né? Da observação do comportamento adulto e, muitas vezes, uma imitação. Então, você tem as brincadeiras de exploração do corpo, por até identificar as diferenças do seu corpo infantil para o corpo adulto, com as pessoas que você sente maior segurança, que é os meninos falarem meus melhores amigos, né? E as meninas, suas melhores amigas, que aí você tem a questão do clube, né? Então, às vezes os pais veem os meninos manipulando o pênis um do outro, ou pegam numa situação que se tradicionalmente dizia que era um troca-troca, as meninas de repente brincando de médico, se beijando, e aí assim, meu Deus, minha filha vai ser lésbica, meu filho vai ser viado, como se isso fosse acabar o mundo, ou como se isso fosse determinante para para a orientação sexual dos filhos. Nada disso. Bom, primeiro que a gente vai chegar nessa questão da orientação sexual um pouco mais para frente, que em si não é um problema e não é uma escolha, enfim, é um processo, mas nesse momento as crianças estão apenas explorando e ampliando as possibilidades de entender o que o seu corpo pode fazer, o que o seu corpo pode propiciar. E eles vão meio que desenvolvendo a capacidade desse corpo sentir prazer, né? E isso passa a ter uma mudança quando se entra na adolescência. O que tem de tão diferente nessa adolescência? Essa adolescência nós temos aquilo que nós chamamos de hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, eles vão
acabar assim, gerando, primeiro, um desenvolvimento físico abrupto, né? A gente já falou isso no nosso vídeo sobre a adolescência, né? O processo de estirão e tudo, as características sexuais masculinas e as femininas, mas isso vai também gerar os primeiros lampejos de intencionalidade. Isso muda tudo, né? Você começar a manipular o seu corpo para obter o prazer, mas já tendo uma intenção de ter prazer junto a um outro corpo, né? E que ainda não está definido, né? Muitas, quer dizer, em grande parte não está definido, né? A adolescência vai ser muito importante para ter uma maior definição da orientação sexual. Mas até então você tem um período de experiências. Então, mais uma vez, a possibilidade de você experimentar um universo que é a prática sexual propriamente dita, até então do universo adulto, né, restrito ao universo adulto, possibilita uma série de curiosidades, de exploração do adolescente. Então, não é muito incomum, de repente, o adolescente experimentar não somente o sexo consigo, é o primeiro veículo, né, da intencionalidade sexual, é a própria masturbação, é muito importante, é muito rico, porque se você não aprende a ter o prazer sexual no teu corpo, como é que você vai conseguir ter junto ao corpo do outro e como é que você vai orientar o outro, como é que pode te dar prazer. Então, a masturbação é uma questão absolutamente primordial para uma saúde sexual bem desenvolvida. A segunda questão é assim, ele pode ter experiências homossexuais, heterossexuais, experiências trissexuais, pansexuais, né? E ainda não ser uma definição de orientação ainda sexual, né? Ele está vendo o que é bom, o que não é, né? Ele está a partir das suas experiências formando o seu conceito da sexualidade. Ele está saindo do preconceito, né, e entrando no processo de conceituação. E aí ele vai passar a ter o seu conceito circunstancial, porque, como eu falei, nós estamos o tempo todo nos desenvolvendo, nós estamos o tempo todo nos transformando, e tudo pode transformar, inclusive a orientação, né? Estou começando a entrar numa área polêmica, mas enfim. Essa primeira etapa da formação, da construção do desenvolvimento sexual se dá, então, a partir do momento que nós saímos da barriga da nossa mãe e vai até toda a vida, sendo que essas primeiras etapas, fase oral, fase anal, fase fálica, a latência, a adolescência, são partes estruturais, básicas da formação do indivíduo, e quando tem problemas nesse aspecto, muitas vezes isso vai gerar uma série de complicações em diversas áreas da vida, tal qual como a sexualidade é base para um monte de questões da personalidade, do comportamento, das relações humanas. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre o processo de identificação, né, que o indivíduo tem, que aí a gente começa a caminhar um pouquinho na questão da orientação sexual, né? Vamos entender um pouquinho como gênero, né? O gênero é o sexo que a pessoa nasce, né? Então, o homem nasce com pênis, a mulher nasce com vagina, ponto. Você tem o hermafrodita, que é um sexo indiferenciado, ou você tem dois sexos, mas é ainda entendido como algo, como uma má formação, uma má definição da natureza. Basicamente, você encontra na grande maioria dois gêneros sexuais, dois gêneros sexuais, o masculino e o feminino. Agora, a orientação sexual, assim, o que é orientação sexual? Qual o objeto de desejo que essa pessoa vai ter, né? Isso não tem nada a ver com gênero, isso tem a ver com o processo de
desenvolvimento da sexualidade. Eu vou pegar um modelo para a gente poder entender melhor sobre isso, que é um modelo psicanalítico que o Freud definiu como complexo de Édipo. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso e a gente continua a nossa conversa sobre a sexualidade. Só um minutinho e até o próximo vídeo.